Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor, né? Confesso para os irmãos que estou bastante feliz e alegre por mais uma vez adorar e exaltar o nome de Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor aqui. Agradeço também ao nosso pastor pela confiança. Deus abençoe cada dia. Aleluia. Eu quero ser bem sincero, deixar Deus me usar aqui nesta noite, tá? Se você veio ouvir aqui Deus falar, Ele vai falar com você nesta noite. Em nome de Jesus. Não sei se é aquilo que você queria ouvir, mas Deus me deu uma palavra aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 12 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra para o nosso coração. Vamos meditar um pouquinho dela. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 6, versículo 12 a seguir. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Aleluia. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Versículo 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém. Aleluia. Como o pastor disse aqui que iríamos trazer a palavra, orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração essa palavra aqui. E precisamente o versículo 16 que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa que aborrece ao Senhor são os olhos altivos. A pessoa que tem o olho altivo, ela não se contenta com aquilo que tem, ela quer sempre o que o outro tem. Haja vista que os irmãos conhecem bem de Bíblia, muitos melhor até do que eu, mas analisamos um homem chamado Nabote, um homem chamado Acabe e uma mulher chamada Jezabel. Nabote tinha uma vinha, Jezabel, mulher de Acabe. Acabe queria porque queria essa vinha, não tinha jeito, ele queria porque queria a vinha de Nabote. E diz a Bíblia que Acabe não conseguiu, e a sua esposa Jezabel, ela foi até que matou Nabote e tomou a sua vinha. Infelizmente, nesses últimos dias que a igreja está atravessando, tem o espírito de Jezabel rondando várias igrejas por aí, tentando tirar aquilo que é dos outros, não se contentando com aquilo que é seu. E eu venho aqui como um profeta de Deus nesta noite para te dizer: se contente com aquilo que Deus tem te dado. Se contente se é pouco ou muito, mas se contente com aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. Em nome de Jesus, não deixe esse espírito maligno rodar o teu pensamento e te fazer ter olhos altivos. Em nome de Jesus Cristo, quando vier isso,
você repreenda pelo poder que existe no nome de Jesus. Eu tive um sonho esses dias, eu estava dizendo para o meu pastor. Tive um sonho que no meio da igreja tinha alguém endemoniado. E o nosso irmão Sebastião chegava até o pastor e disse: Ivani, tem alguém endemoniado lá. E o pastor descia, segurava essa pessoa, e nós orávamos e expulsávamos uma legião de demônio. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, se converta a Cristo de verdade, porque senão Deus, Ele vai, escute só, Deus, Ele vai fazer com que todos saibam que você está possuído por espírito maligno. Escute só. Se converta ao Senhor de verdade. Ouça a voz de Deus falando contigo. Se separe a cada dia. Se guarde. Não tenha olhos altivos. Não queira o que é dos outros, porque Deus tem muito para te entregar ainda. Nesses últimos dias a igreja tem sofrido muito, porque tem muita gente com olhos altivos. Tem muita gente tirando sono do pastor. Tem muita gente tirando sono da pastora. Sabe por quê? Porque tem olhos altivos. Não se contenta com aquilo que Deus te dá. E também não faz por onde para merecer mais. Não faz por onde para ter mais. E a minha Bíblia diz, aleluia, aquele que tem, lhe será dado ainda. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou até o que não tem, será tirado. Prepara, em nome de Jesus de Nazaré. Escute a voz de Deus falando contigo. Não sai uma vez, não é duas, não é três. Deus já tem falado várias as vezes. Primeira coisa que aborrece os olhos do Senhor, ou a Deus, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Tanta gente tomando ceia e tendo língua mentirosa. Escute aí a voz de Deus bradando no teu coração. Sai ceia e entra ceia e continua tendo língua mentirosa. Não tem temor de mentir nem mesmo para o anjo da igreja. Eu venho te dizer, Deus é tudo, Deus conhece tudo, e na hora certa, se você não ouvir a palavra dele, ele vai mostrar quem você é. Olhos altivos, língua mentirosas, e mãos que derramam sangue inocente. Falam com a maior cara de pau daqueles que não faz nada. Aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que buscam, aqueles que clamam. As pessoas ficam derramando sangue inocente. Aleluia, não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. Em nome de Jesus de Nazaré, tenha temor de Deus na tua vida. E antes de falar de um pequenino servo de Deus, vigia a tua língua em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes nós ficamos na igreja, saímos da igreja, Deus fala um dia, Deus fala outro dia, Deus fala de novo, Deus tem misericórdia, Deus aconselha, Deus usa. Não anda por este caminho, não faz isso. Filha, não é por aí, filho, não é assim. Olha para mim, olha para Deus, siga o exemplo dos homens de Deus. Mas às vezes as pessoas ainda deixam ser levados pelo espírito maligno. Mas em nome de Jesus, dê lugar para Deus, dê lugar para Deus. Deus quer te encher a cada dia, Deus quer encher a tua família, Deus quer encher a tua casa. Deixa a língua mentirosa, deixa em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Língua mentirosa. Quem? Ananias e Safira venderam as propriedades por tanto, mas chegaram diante do nome de Deus e falaram: não, vendemos assim. E a Bíblia diz que os dois morreram. Por quê? Não mentiram ao homem, mentiram ao Espírito Santo de Deus. Existe um anjo na igreja, não existe? Amém? Existe um anjo ou não? Existe. E este anjo, pelos 2 anos que eu tenho visto aqui, tem sido respeitado por todos.
Não é bajulando, porque eu não preciso disso. Faz 13 anos que eu estou no Ministério do Belém, em São Paulo. Estou convidado pela misericórdia do Senhor para pregar no Congresso de Irmãs agora, dia 29. Então respeite e dê valor pelo anjo que Deus colocou do teu lado. Conselheiro, amigo, porque se fosse outro anjo, olha, hein? Olha, reclamando Xandarábia. Conselheiro, amigo, ajudador, diz ali, ó, na lata. Pastor Ivone sempre tem dito: amigo, às vezes ele vai sair lasca de faísca na espada, mas ele é teu amigo, ele está te aconselhando. Mas aquele que é o, sabe, aquele que é Jesus, ele é poderoso e ele conhece tudo e ele vê tudo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente e coração que maquinam pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Culto tem nas congregações quarta, sexta, aqui na sede terça e quinta. Mas tem gente que põe os seus pés para correr para o mal. E nesses últimos dias, é os seus dedos também. Seus dedos correm para o mal. Sua mente corre para o mal. E dá mil desculpas por não pode ver. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você aqui. Não deixe os seus pés correr para o mal, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final é caminhos de morte. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Siga este caminho maravilhoso e tenha paz na tua vida, tenha paz na tua família, tenha paz na tua casa, tenha paz consigo mesmo. Porque tem gente que não tem nem paz consigo mesmo, quanto mais com os outros. Deixa eu dizer aqui, começa por mim, começa pelo culto, começa daqui. Começa por mim, eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Se a minha língua é uma língua mentirosa, a língua do meu povo vai ser uma língua mentirosa. Se os meus pés são pés que correm para o mal, o povo também vai ter um pé que corre para o mal. Por isso a minha Bíblia diz, aleluia, ser de exemplo dos fiéis. Eu tenho que ser exemplo, você tem que ter exemplo, o púlpito tem que ser exemplo. Aleluia, amém? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo Jesus, ele falando comigo e com você aqui profundamente. Ainda que você não está sentindo, não está entendendo, mas Deus está falando com você aqui. E comigo também. 6 coisas, mas a 7ª, olha só, analisa comigo, versículo 18. Coração que maquinam pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esse é o 7º, segundo a palavra, a sua alma abomina. O Senhor abomina aquele que vive semeando contenda entre irmãos. Glória a Deus. O que você tem semeado? O que eu tenho semeado? Porque aquilo que eu semear, eu vou colher. Não é isso? O que nós temos semeado? O que eu tenho semeado? O que nós temos semeado? Só sabemos falar dos outros? Só sabemos ver defeito nos outros? Só sabemos ver erro nos outros? Vive semeando contenda entre irmãos. Não podemos, irmãos.
temos que ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Disse em Camboriú uma vez, sempre quando eu for pregar eu vou dizer que existem mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Aleluia. Você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Olha para dentro de você. Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos. É mandamento bíblico. Temos. Aleluia. Glória a Deus. E ontem, antes de ir para o culto em Camboriú, em lágrimas, o Espírito do Senhor falou comigo. Deus falou comigo ali. E eu chorei antes de ir para o culto lá. Deus falou comigo assim: sabe por que eu não faço mais no meio de vocês? Sabe por quê? Sabe por que eu não faço mais no meio de vocês? Porque ainda tem picuinhas. Sabe por quê? Porque tem ainda coisinhas. Sabe por quê? Tem muita gente que é coisinhas, ó, coisinhas. Fica lá, mas eu entendi o que Deus falou comigo ali. Amém, Senhor, me ajuda a tirar as pequenas coisinhas da minha vida. Porque Deus falou comigo ali, eu falei: Senhor, me ajuda a tirar as pequenas coisinhas da minha vida. Se você fazer assim também, tirar as pequenas coisinhas, que às vezes pensamos que as grandes coisas causam maiores prejuízos, mas as pequenas coisas também causam maiores prejuízos. E uma delas é semear contenda entre irmãos. Isso é algo inadmissível para quem ama o próximo. Isso é algo que não pode existir no meio de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Contenda entre irmãos. Semeia ainda contenda entre irmãos. Semeadores de contenda. Matadores de profeta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Se até hoje teve semeando contenda, semeie bênção, semeie glória, unção, amizade, poder, não vai na casa do outro para falar do outro, não. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, escute a voz de Deus. Mas, irmão Luciano, o que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus está mandando dizer: pare de semear contenda entre irmãos. Para! Em nome de Jesus, para! Chega! Até quando ficarás ainda semeando contenda entre irmãos? Aleluia! Até quando? Eu não importo se você dá glória a Deus ou aleluia, não. Eu quero que Deus me use aqui para falar aquilo que Ele quer falar nesta noite. Para de semear contenda entre irmãos em nome de Jesus. Pode ser grande, pequeno, não tem problema. Pare de fazer intriga em nome de Jesus. Igreja não é lugar de intriga. Igreja é lugar de adorar a Deus. Igreja não é lugar de inveja. É lugar de verdadeiros adoradores do Senhor. Se você quer ir para o céu, pare de semear contenda entre irmãos. Pare de fazer intriga entre irmãos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Stop, chega, parou. Que o nosso amém condiza com a nossa vida. Aleluia, cada dia. Nosso amém, assim seja. Assim seja. Seja desse jeito. Glória a Deus. Tem culto que Deus está falando e a pessoa está: glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Para as pessoas desvirtuar, para não ser com Ele ali. Deus está falando com Ele. É com você, comigo, é com nós. É difícil ouvir isso, Luciano. É o que Deus tem colocado no meu coração. Pare. Porque há caminhos que parecem o quê? Direito aos seus olhos, parece bom falar. Você até se alegra quando alguém chega e tem alguma coisa para falar dos outros. Você tem o seu coração até
sabe de uma coisa, seu coração já... O quê? Fala, não fala não. Mas fala agora. Aí você vai até atrás. Não, mas fala agora. Não guarda não, não leva nada para sua casa não. Fala agora. Ah, não vou falar não, que Deus mandou eu parar de ser semeador de contenda. Não, mas fala só um pouquinho. Escuta a voz de Deus, pelo menos hoje na ceia. Tá? Em nome de Jesus de Nazaré, não fala mais não. Tá bom? Deus quer te usar tanto. Deus quer te usar tanto. Você nem imagina o tanto que Deus quer te usar. Deus quer fazer tanto prodígio, tanto milagre através da tua vida, mas você fica semeando contento, então não dá. Não dá. Deus quer fazer explodir o teu ministério. Mas é você que é o culpado, não é Deus não. Não é Deus não. Não é Deus. Aleluia. Oh, Jesus. E tem mais, viu? Tanto bode com pele de ovelha aí que vou te dizer. Tanta gente, eu vou dizer, tanta gente. Tanto bode com corda. Tem cara de cordeiro, mas por dentro. Tem cara de ovelha, mas é. Oh, louvado seja o nome de Jesus. A misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, né? Dá-nos força, né? Para continuar na presença dele. Aleluia. Quem quer sentir o Espírito Santo fluir? Quem quer sentir? É gostoso, não é? Não é gostoso? Então, em nome de Jesus, deixe de lado a semeação de contenda. Deixe de lado. Pare com isso. Quando você chega na casa, eu fico feliz. Eu chego na casa de alguém, o pessoal começa a debulhar a Bíblia e vão para a palavra, e vão para a Bíblia. Nossa, pastor Zé Luiz, a gente chega na casa dele também, é só Bíblia. Fala no telefone com ele. Ô irmão, mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, Jesus é poderoso. E a Bíblia diz que uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm louvores. Mas você chega na casa de determinadas pessoas que é só semeação de contenda. Semeação de contenda. Escute aí, irmão. Por isso que eu prefiro ficar na minha casa. Eu prefiro. Sou que nem o pastor Evani, vou pouco na casa dos outros. Fico em casa, adorando ao Senhor. Visito meus irmãos. Sem dúvida alguma. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O poder de Deus quer se manifestar no nosso meio. O poder de Deus quer agir. Deus quer curar, quer fazer milagre, quer transformar. Deus quer continuar fazendo isso na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Mas eu e você precisamos dar lugar à voz de Deus. Deus tem falado muito conosco nesses últimos dias. Nos cultos de doutrina, nos cultos de quinta, nos cultos de ceia. Deus tem falado bastante comigo e com você. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra de Deus é essa aqui. Eu não vou fugir. Não vou ser covarde. Porque pode ser que Deus não me dê uma outra oportunidade. Se eu fosse covarde aqui, pode ser que Deus até não me deixasse pregar no congresso que está marcado aí. Aleluia, mas eu não posso ser covarde. Semeadores de contenda, seja semeadores de bênção, semeadores de unção, semeadores de poder, semeadores de glória, semeadores da presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, leve a presença de Deus para outras pessoas também. Se você tem a unção de Deus, leve a unção de Deus para outras pessoas também. Em nome de Jesus de Nazaré. Pelo poder que existe no nome do Rei Jesus. Aleluia. Não existe para onde fugir. A palavra do Senhor é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. O Jesus, ele é isso tudo. Ele tem vitória sobre vitória. Ele tem bênção sobre bênção. Ele tem cura sobre cura. Nessa semana de glorifica litoral, quantos glorificaram a Deus de verdade? Quantos até hoje não estão com o pensamento no glorifica litoral? Me diga para mim, por favor, irmãos. Nós viemos no culto quinta-feira, nós glorificamos muito a Jesus aqui. Os irmãos estavam ali no congresso, glorificaram muito Jesus. Mas quantos ficaram em casa? Não vieram nem para a sede e nem foram ali para o congresso. Ficaram semeando contendas. Escute aí. Ficaram semeando contenda. Falando mal do pastor, falando mal do outro pastor, do outro dirigente.
dirigente, contra o líder, isso e aquilo. Para com isso em nome de Jesus. E se eu perceber, no meio dos nossos jovens, eu converso. Se eu perceber. Mas aqui é bênção. Joyce, Jamile, Paulo, Gessé. Aleluia. Então você que é líder, perceba também. Se tiver compreendinha, já vai conversando e ó. Para, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Peço aos irmãos que continuem orando por nós, por mim, pela minha companheira, pelas minhas filhas. Dá um pouquinho de trabalho na igreja aí, mas Deus sabe de tudo. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.